Fala comigo, sou o professor Marco Abreu e eu estou virtualmente aqui hoje no Parque Ipanema porque o tema do bloco número 2 é meio ambiente, então roda o vídeo aí. Muito bem, as atividades de geografia começam na página 21, atividade número 12, e a habilidade é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas, e também identificar o tema de um texto. Começamos então com um texto chamado Histórico da Ocupação do Território Brasileiro. No primeiro século de colonização, as terras exploradas na América Portuguesa se reduziam ao litoral brasileiro, sendo o pau-brasil o produto que mais interessava aos colonizadores. No entanto, a partir do século XVI, ocorreu uma significativa mudança na configuração do território, já que ocorreu uma maior interiorização da ocupação, tendo em vista a conquista dos chamados sertões, regiões estas distantes do litoral. No Sudeste surgia São Paulo, que contribuiu para uma expansão da ocupação do território. Revelou-se então a existência de importantes riquezas minerais em terras que hoje pertencem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. No extremo sul do Brasil, no século XVIII, a colonização se deu com núcleos portugueses, assentando no Rio Grande do Sul os colonos açorianos. E aí a gente vai chamar a atenção de duas coisas importantes, aliás, de três coisas importantes. No século XVI, qual foi a atividade econômica que estimulou a ocupação dos portugueses aqui no Brasil? Foi a exploração do pau-brasil, uma árvore nativa, cujo tronco servia aí para retirar uma tinta para tingir tecidos, madeira para fabricação de navios, de instrumentos musicais na Europa. No Sudeste, surgiu uma outra atividade econômica importante que foi a mineração, sobretudo a mineração do ouro em estados como Minas Gerais e depois expandiu-se para a região centro-oeste, em Goiás e Mato Grosso. E no sul do Brasil, vários núcleos de colonização, principalmente de portugueses que vieram do arquipélago de Açores, por isso aqui é colocado com o nome de açorianos. E logo em seguida, a gente tem um mapa que mostra a distribuição espacial da indústria no ano de 2002. Esses círculos aí mostram o número de empresas, o número de indústrias que existem em cada área aí do território brasileiro. E a gente pode ver que existe uma concentração de indústrias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aqui na região sudeste, e também muitas indústrias nos estados da região sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a primeira pergunta é: em quais regiões se concentram as indústrias brasileiras? Acabamos de falar que região sudeste e região sul é onde aparecem a maior parte dos círculos. Você pode ver que nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, a ocorrência desses símbolos que representam o número de empresas, ele é bem menor. Na letra B, olha, explica a relação entre a ocupação do território brasileiro e a localização das indústrias. Então, aqui nós temos uma questão que é muito importante. A mineração, ela ajudou a colonizar a região sudeste. Não só a colonização, mas posteriormente, uma outra atividade que impulsionou a ocupação da região sudeste foi a plantação de café. Tanto a mineração quanto o café, essas atividades econômicas deixaram heranças que propiciaram a região sudeste se industrializar primeiro que as demais. Que heranças são essas? Mercado consumidor, cidades já bem articuladas, vias de transporte, no caso de São Paulo, por exemplo, a construção de ferrovias que transportavam as sacas de café das cidades interioranas de São Paulo até o Porto de Santos. Então, toda essa estrutura, todo o mercado consumidor e o dinheiro lucrado com a mineração, depois, posteriormente, com o café, propiciou a construção de indústrias na região sudeste primeiro, depois nas outras regiões do Brasil. Na letra C, cite algumas formas de poluição causadas pelas indústrias. A principal delas é a poluição atmosférica, que é a emissão de poluentes no ar, de poluentes em forma gasosa ou até mesmo poluentes sólidos, como é o caso aqui do Vale do Aço, o famoso pó e aí das siderúrgicas. Há também outras formas de poluição, como, por exemplo, a poluição térmica. Depois vocês pesquisam na internet. A poluição térmica ocorre quando algumas indústrias despejam em cursos d'água águas
em temperaturas elevadas, provocando alteração na temperatura média das águas de rios, de lagoas e de outros cursos d'água, e prejudicando aí a sobrevivência da fauna aquática. Na questão número 13, nós temos aqui a mesma habilidade e nós temos um outro texto que vai falar o seguinte: o Brasil e os fluxos econômicos e migratórios. Durante o século XX, a sociedade brasileira passou por 3 acelerados processos de transformação que produziram as cidades atuais. Então vamos por parte, né? 1. A industrialização da economia. O que significa isso? Antes, o Brasil era um país agrário, o Brasil era um país que vivia basicamente da pecuária e da agricultura, ou seja, da criação de animais e do cultivo de plantas, de grãos, né, para a exportação. Quando a gente fala industrialização da economia, o país, então, continua plantando, continua criando animais, mas agora a indústria vai assumir um papel mais importante na economia do Brasil. A explosão demográfica decorrente da queda das taxas de mortalidade. Explosão demográfica significa um crescimento exagerado da população, porque as pessoas passaram a morrer menos e, consequentemente, vivendo mais, aumentando a expectativa de vida. Isso porque as pessoas passam agora a viver nas cidades, e nas cidades as pessoas têm acesso a campanhas de vacina, a assistência médica, né? Ao tratamento de água, de esgoto, e todos esses fatores, né, que promovem a proliferação de doenças e causam mortes mais cedo, né, mais repentinas. E a urbanização da população. O que é a urbanização? Que é a transferência, migrou em massa do campo para cidades em busca de melhores oportunidades de vida. Esses movimentos ocorreram em grande força entre as décadas de 1940 e 1980, quando o Brasil era pobre em PIB per capita. O PIB per capita é o que o país consegue produzir dentro de um ano, né, em dinheiro, dividido pelo número de pessoas que o país possui. Pouco escolarizado e muito desigual. Neste período, a população do país aumentou de 40 para 120 milhões e o percentual vivendo em cidades foi de 31% para 67%. Quando a gente fala 67%, a gente quer dizer o seguinte: que de cada 100 brasileiros, nessa época, 67 viviam nas cidades. O resultado foi um enorme contingente de brasileiros pobres e destituídos de direitos sociais vivendo de forma precária nas cidades. Neste contexto socioeconômico, surgiram as cidades atuais. E as pessoas que não tinham renda suficiente para pagar aluguel de imóveis no mercado formal. Mercado formal é aquele mercado onde as pessoas podem alugar imóveis, tudo legalizado, dentro da lei e tudo mais. Mercado informal é aquele que acontece paralelo ao mercado formal, sem seguir as regras de cobrança de impostos, de fiscalização, de alvará de funcionamento das prefeituras, etc. Construíram suas casas em loteamentos irregulares, ou seja, que não tinham documento, comprando lotes sem registro, ocupando terrenos inadequados, como, por exemplo, planícies alagáveis. O que são planícies alagáveis? São aquelas áreas planas que ficam próximas aos cursos d'água e, quando ocorrem a enchente, são as áreas que preferencialmente a água ocupa primeiro. E encostas íngremes. Encostas íngremes são áreas com uma declividade muito acentuada, ou seja, são áreas que possuem uma declividade suficiente para ocorrer aí os deslizamentos e os desmoronamentos de terra. Principalmente nas periferias das cidades. O que significa periferia? A palavra periferia é tudo aquilo que está distante do centro, né, que está nas margens, em regiões desprovidas de infraestrutura e dos serviços necessários para caracterizar uma cidade, como ruas e calçadas, energia elétrica, abastecimento de água, coleta de esgoto e de lixo, varrição de rua, policiamento, transporte público, equipamentos de educação, saúde e lazer. Nestas áreas foram retiradas as matas ciliares. Matas ciliares são aquelas que ocorrem bem próximas aos cursos d'água, protegendo aí as margens dos cursos d'água para que ocorra aí a erosão nas laterais, né, dos rios, córregos, ribeirões. E as matas de topo de morro. Mata de topo de morro é aquela mata que fica
na parte mais elevada de um morro, de uma acentuação aí no relevo, e essas matas são importantes porque elas protegem uma área que a gente chama de área de recarga do solo, que é onde a água da chuva infiltra primeiro, abastecendo aí os lençóis freáticos e propiciando aí depois a formação de nascentes, gerando graves problemas ambientais como erosões, deslizamentos e alagamentos. Nos últimos 30 anos, a política de urbanização de favelas, que as transformou em bairros urbanizados, avançou nas grandes cidades das regiões Sudeste e Nordeste, enquanto as da região Norte viram pouca mudança. Segundo o estudo Aglomerados Subnormais do IBGE, em 2010, as favelas abrigavam 11% dos habitantes da região metropolitana de São Paulo. Isso quer dizer que cada 100 habitantes de São Paulo, 11 viviam em favelas no ano de 2010. 14% dos habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro, 23% de Recife, 27% de Salvador e mais de 54% dos habitantes da região metropolitana de Belém. Ou seja, mais da metade dos habitantes da região metropolitana de Belém em 2010 viviam em favelas. Depois vem as perguntas, olha, quais são as condições de infraestrutura necessárias para atender às necessidades da população nas cidades? O próprio texto aqui deixa bem claro, ruas e calçadas, energia elétrica, abastecimento de água, coleta de esgoto de lixo, varrição de rua, policiamento, transporte público, equipamentos de educação, saúde e lazer. Em seguida, a letra B pergunta: o Brasil passou por grandes transformações sociais, econômicas e ambientais nas últimas décadas. Quais fatores contribuíram para essas mudanças? Esses fatores eles são apresentados logo no início do texto, aqui logo no primeiro parágrafo. Olha, essas três grandes mudanças que ocorreram no Brasil no século XX. A industrialização da economia, a explosão demográfica e a urbanização da população. Na letra C, olha, conforme o texto, como que se deu o crescimento das grandes cidades, No segundo parágrafo do texto fala que, aliás, no terceiro parágrafo fala que essas cidades cresceram de maneira desordenada. Muitas pessoas que vieram do campo vieram desprovidas aí de dinheiro, de condições de sobrevivência e muitas vezes construíram suas casas em lotes irregulares, sem registro, ocupando terrenos em que ocorrem os problemas ambientais urbanos mais graves, como enchentes, deslizamentos de terra, desmoronamentos e por aí vai. Na letra C, já fomos, Agora vamos lá para a questão 14. Na questão 14, nós temos aqui um poema da poetisa, vou até colocar o nome dela aqui para vocês, Dalinha Catunda. Ela escreveu esse poema chamado Migrante, e esse poema diz o seguinte, olha: sou das águas retiradas, sou do sertão nordestino, das caatingas desertei, lamentando meu destino, pois deixar o meu torrão machucava-me o coração, causando-me desatino. Meu dialeto sagrado era motivo de riso, era uma res desgarrada, mas seguir era preciso. Pedi a Deus proteção e Virgem Conceição para me dar mais juízo. Não reneguei minha terra e jamais renegarei. De ser filha do Nordeste sempre me orgulharei. Lamento até ter perdido aquele sotaque antigo que de lá eu carreguei. Na minha casa nova, onde hoje brilha o chão, num canto especial avista-se um pilão. Em outro canto, uma rede, onde embalo com sede as saudades do sertão. Tapioca com manteiga? Não deixo de comer, não. Numa panela de ferro faço um gostoso baião. Cabeça de galo e mal assada são iguarias apreciadas com gosto de tradição. Rezo para São Francisco e Padre Cícero Romão, para proteger Ipueiras, meu pequenino rincão, pois é lá a minha ribeira, onde a linda carnalbeira ao vento lança canções. Eu vim sem querer vir, fiquei sem querer ficar, mas um dia ainda volto a morar no meu Ceará. Longe da terra amada, serei sempre ave arribada, voando, tentando voltar. Primeiro a gente coloca aqui, olha, letra A, identifique o assunto tratado na poesia. O assunto está muito, bem claro aí, é a migração. Uma pessoa que saiu do seu lugar
e que teve que se deslocar para uma outra cidade, mas assim a gente percebe que é tudo dentro do mesmo país aqui no Brasil. O que significa a palavra migrante? Migrante é aquele que se desloca no espaço geográfico, que migra, né? Que está em movimento. Então essa pessoa aí, ela migrou de uma cidade, né, cidade de Ipueiras, no Ceará, e foi para uma outra cidade aí. Não fala bem claro qual cidade que essa pessoa foi, mas ela largou a sua cidade no interior do Ceará. Na letra C, olha, é possível concluir que a autora do poema se mudou de seu lugar de origem? Sim, ela fala bem claro aí que ela deixou, né, a sua cidade de origem no sertão do Ceará. Escreva um trecho do poema que justifique a sua resposta. Logo no início do texto já fala, no início do poema, das caatingas desertei. Desertar é sair, né? E caatingas é o quê? É um tipo de vegetação típica do sertão nordestino, né? Que tem aí as árvores bem secas, elas ficam secas durante uma boa parte do ano, principalmente de abril até dezembro. Depois ela volta a ficar verde quando chove nos 3 primeiros meses do ano, mas é um tipo de vegetação bem seca, com a presença aí de muitas plantas que a gente chama de xerófitas ou cactáceas, né? Como o xique-xique e o mandacaru. Depois, diz assim, ó, letra D. A autora do poema tem vontade de voltar para sua terra? Escreva um trecho do poema que justifique sua resposta. Será que ela quer voltar para sua terra, né, de origem? Então, no final, fala assim, olha, longe da terra amada, sempre serei ave arrebada, voando, tentando voltar. Então, ela quer voltar para sua, né, para sua terra de origem. Em outros trechos do texto também ela fala dessa vontade de voltar, mas aqui é um exemplo bem aqui no finalzinho do poema. Depois, letra E, olha. Identifique e explique o fator climático responsável pelo grande movimento migratório da população nordestina em décadas passadas. Aqui no poema, claro que você vai ter que explicar isso com mais detalhes, mas aqui no poema diz assim, ó, deixa eu ver aqui, sou das águas retiradas, sou do sertão nordestino. E tem uma outra parte aqui que fala sobre a questão, ó, da água. Deixa eu ver onde que está aqui. Só um momento. Então tá aqui, olha. Onde embalo com sede as saudades do sertão. Então, quando fala de águas retiradas, onde fala de sede, a gente tem pistas de que essa pessoa morava numa cidade onde o clima é seco. E aí, pesquisando aí no seu livro didático, ou até mesmo na internet, você vai descobrir que o Brasil possui vários tipos de clima. Dentre eles, o mais seco é o clima que a gente chama de semiárido. Semi significa quase árido, ou seja, não chega a ser um deserto, mas é um clima extremamente seco e as chuvas são muito mal distribuídas durante o ano, chovendo praticamente 3 meses e os outros 9 permanecendo sem chover. E, por fim, nós temos aqui, ó, letra F. Atualmente, houve uma redução da saída de nordestinos para outras regiões do país. Uma das causas dessa situação é a de que está ocorrendo a construção de açudes, de canais de irrigação e de cisternas. De que forma a construção de açudes, canais de irrigação e cisternas favorecem a população nordestina? Então, a construção desses canais, desses açudes, ela favorece da seguinte forma. Primeiro, para o uso humano, né? Para o uso doméstico, para saciar a sede, para fazer comida, e também favorece as atividades econômicas. Nessas áreas do sertão nordestino, a gente tem aí a predominância da pecuária e da agricultura. E não se faz pecuária e agricultura sem água para irrigar as plantas ou para saciar a sede dos animais. Então, sem atividade econômica, sem ter um sustento, as pessoas não conseguem sobreviver e acabam abandonando o seu lugar de origem. É isso aí, galera. Até a próxima. Obrigado.